Acidentes de avião mais bizarros. Por décadas, aviões têm sido considerados uma forma conveniente de viajar. Embora eu realmente não entenda como entulhar-se com uma centena de outras pessoas por um assento caro, que mal cabe uma criança de 7 anos, é conveniente. No entanto, é uma maneira de viajar que muitas pessoas ao redor do mundo estão acostumados a fazer com frequência. O que acontece quando esses passeios de avião ficam assustadores? Junte-se a nós enquanto vemos alguns dos acidentes de aviões mais bizarros que já ocorreram. Crocodilo na cabine. Você já ouviu falar do filme Serpentes a Bordo? Pois é possível que realmente poderia ter havido um acidente em 2010 que foi causado por um crocodilo que escapou para a cabine de um avião. Acontece que Chris Wilson sempre sonhou em ser piloto, por isso continuou a trabalhar no que se referia como um homem que teve sorte de estar vivo, porque ele era tão ruim em voar. Porque Wilson continuou como copiloto de Danny Philemont, que nem sabia ler os instrumentos, e permitiu um avião a ser lotado além da capacidade, bem como permitiu que animais vivos embarcassem na aeronave. Ninguém sabe ao certo dizer. Acho que Wilson estava tão determinado a terminar suas 1000 horas para se tornar um piloto que ele arriscaria tudo, inclusive sua vida, trabalhar com Philemont. Ele também iria dizer aos familiares que não houve um único voo em que alguma ocorrência estranha não aconteceu. Ele estava pronto para deixar o que ele chamou de uma empresa perigosa, mas então algo inesperado aconteceu durante seu último voo para o Congo. Um jacaré em um avião pode soar como algum tipo de filme bizarro de aventura ou comédia, que não foi muito bem recebido pelos críticos e cinéfilos. Mas é estranhamente uma das histórias contadas pelo único passageiro sobrevivente do acidente de avião. A queda matou 19 passageiros, incluindo ambos os pilotos. E acredita-se que a causa do acidente foi uma combinação do avião estolando, ou seja, entrou em uma velocidade alta demais para suportar e girando o céu. O único sobrevivente do acidente diz que um dos tripulantes viu que um jacaré de nem 1 metro de comprimento havia escapado de seu esconderijo em uma bolsa de ginástica. E foi aí que criou um amplo pânico, que faria com que todos os passageiros soltassem os cintos de segurança e corressem em direção à frente do avião. Esta mudança de peso fez o avião estolar e girar fora de controle, matando quase todos a bordo. Então, da próxima vez que você for pegar um avião em uma companhia aérea duvidosa, certifique-se que a pessoa ao seu lado não está carregando um réptil gigante em sua mala. E você conseguirá ficar em segurança fora do alcance do perigo para o seu próximo destino. Uma vista linda de morrer. Em 1966, uma aeronave comercial caiu, pois estava voando muito perto dos perigosos terrenos montanhosos do Monte Fuji. O piloto simplesmente queria agradar os passageiros, que insistiam em persuadi-lo a voar mais perto da região para conseguirem tirar fotos melhores. A visão de uma vida. Mas os pilotos perderam o controle da aeronave durante um forte período de turbulência, e o Boeing 707 explodiu mergulhando no Monte Fuji, tornando-se a 4ª aeronave a cair no Japão em apenas 4 semanas. Na verdade, todas as 124 pessoas a bordo morreram, e alguns deles eram passageiros a bordo do avião que caiu no aeroporto de Tóquio no dia anterior. A queda do avião no aeroporto de Tóquio teve 64 mortes. E pensar que essas pobres pessoas se envolveram em 2 acidentes em 2 dias. E isso só contribui para probabilidades incríveis. Não havia como detectar turbulência durante este tempo. Então os pilotos provavelmente nem sabiam os perigos que os esperavam. Seria revelado mais tarde que aquela turbulência, misturada com uma falha de projeto na aeronave, causaria uma catástrofe que marcou um importante dia na história. Também concluiu que o cliente nem sempre tem razão. O piloto deveria ter usado seus instintos naturais para pilotar a aeronave e não ouvir os passageiros. Tudo isso serve para provar que ninguém deve morrer por uma vista tão espetacular. Fanático por jogo de simulação de voo, toma o controle. Em 1999, um jovem de 28 anos chamado Yuji Nishizawa sequestrou um jato jumbo japonês com 500 passageiros empunhado uma faca de 8 polegadas. Yuji iria forçar seu caminho para o cockpit,
colocando a faca contra as costas dos comissários de bordo. O copiloto foi então forçado a sair do cockpit. Foi quando Yuji então esfaqueou o piloto no pescoço, depois que ele se recusou a dirigir a aeronave em direção a uma base militar dos Estados Unidos da América em Tóquio. O sequestrador e o piloto lutaram pelo controle da aeronave e, eventualmente, o copiloto e o piloto foram capazes de neutralizar o homem até que ele pudesse pousar com segurança. Infelizmente, no entanto, o piloto morreria de seus ferimentos em breve, depois de pousar, mas sempre será um herói por salvar 500 passageiros naquele dia da fantasia real de um fanático por simulação de voo, que poderia ter acabado em morte para todos a bordo. A fita adesiva desativa os sensores de voo. Quando pensamos em fita adesiva, geralmente não a consideramos como sendo poderosa o suficiente para derrubar um avião. Mas foi exatamente isso que aconteceu em um voo em 1996. O voo estava saindo do Aeroporto Internacional de Miami, com horário programado e escala no Peru, a caminho de Santiago, no Chile. Os pilotos na aeronave rapidamente perceberam que algo não estava certo. Mas eles não conseguiriam diagnosticar o problema exato, porque várias de suas ferramentas do cockpit não funcionam direito. Os dois pilotos combinados tinham 28.000 horas de experiência de voo e acreditavam que poderiam dar meia volta para fazer um pouso de emergência no Peru. Mas o que eles não perceberam foi que eles estavam voando muito mais baixo do que originalmente acreditavam. Já que os pilotos não tinham ideia de qual a altitude realmente estavam, a asa da aeronave acabaria batendo na água, o que resultaria na queda do avião. Acontece que os controles não estavam trabalhando porque um trabalhador de manutenção esqueceu de remover a fita que cobria os sensores. Eles permitiam que os pilotos vissem os dados da altitude corretos no cockpit. A Boeing acabaria levando a culpa por não treinar os oficiais para lidar com essas emergências, que podem ser evitadas desligando o computador a bordo e pilotando manualmente a aeronave. Queda de avião no Rio Hudson. Aviões têm um inimigo incrivelmente perigoso com o qual muitas vezes se deparam no céu. Pássaros, cisnes, urubus e até os gansos são conhecidos por serem um motivo de vários acidentes aéreos na história. Mas o piloto de um voo da USA Airways, em 2009, usaria suas excelentes habilidades de pilotagem e raciocínio rápido para evitar fazer parte da lista de acidentes de avião causadas por aves que terminariam em tragédia. Com menos de 3 minutos de voo em que saía de Nova York para Charlotte, na Carolina do Norte, o piloto Chelsea B. Sullivan, também conhecido como Sully, mandou uma mensagem via rádio para o controle de tráfego aéreo, avisando que pelo menos um pássaro havia atingido o avião, e foi então que ele declarou uma emergência. A última coisa que foi ouvida do voo foi que eles iriam fazer um pouso forçado em Nova Jersey, porque estava muito mais perto. Mas no fim, o piloto teve que escolher pousar o avião comercial no Rio Hudson. Ninguém ficaria ferido e foi o raciocínio rápido desses pilotos que resultou em todos os passageiros pousarem com segurança. Sully, o piloto, saiu do incidente como um verdadeiro herói e até checou o voo 2 vezes para certificar-se de que todos tinham saído do avião com segurança, mesmo quando estava enchendo com água e afundando no rio. Houve apenas alguns casos relatados de hipotermia e choque, mas todos no voo acabaram indo para casa com segurança. Os dados afirmam que 56.000 aves colidiram contra aviões entre 1998 e 2004, e 5 grandes aviões a jato tiveram acidentes graves de colisão com pássaros desde 1975. Assim, parece que a sorte estava do lado de Sully e de todos os passageiros a bordo do voo 1549. Mas não nos leve a mal. Esperamos que esta lista não o afaste de qualquer planos de viagem. Embora depois de ouvir essas histórias, talvez você se sinta mais seguro em fazer as malas, colocá-las em seu carro e pegar a estrada para as próximas férias. Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Nos conte aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de curtir e compartilhar com a família e amigos. Eu te espero por aqui. Até a próxima!